Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo, seja bem-vinda mais uma vez aqui no canal. Meu nome é Ricardo Neves. Hoje você me acompanha num passeio, vamos conhecer juntos. Vou te levar para conhecer junto comigo durante a minha visita guiada aqui ao Palácio Tiradentes, que fica aqui no centro do Rio de Janeiro. Vou mostrar para vocês aqui durante o vídeo algumas imagens durante esta visita guiada. E você que caiu de paraquedas aqui no canal, seja muito bem-vindo. E você também que já conhece, já assistiu os vídeos no canal, por favor, não se esqueça de se inscrever no canal, porque é importantíssimo para o crescimento aqui do canal. Tá legal? Então, bora pro passeio? Vamos nessa? Partiu! Dá uma pincelada rápida aí sobre aqui como é que surgiu, né, o prédio aqui do Palácio Tiradentes. Antes aqui do Palácio Tiradentes existia um prédio que foi o primeiro prédio que foi construído aí por volta de 1640 para abrigar os primeiros 3 vereadores eleitos. O voto era indireto e o mandato durava apenas 1 ano. E esses 3 vereadores, todas as finanças recolhidas públicas da cidade eram guardadas aqui num cofre chamado burra. Era guardado todo o dinheiro aí arrecadado da cidade e o cofre só era aberto na presença dos 3 vereadores, porque cada um tinha uma chave e o cofre abria com as 3 chaves. E no andar de baixo da burra do cofre público, onde ficavam as finanças da cidade, na parte de baixo ficava a cadeia velha ou cadeia da relação, quer dizer que lá ficavam os presos, e nela ficou preso por 3 dias Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes. Ele ficou por 3 dias antes de ser enforcado em 21 de abril de 1792. Em 1808, com a chegada da família real, da corte portuguesa, a família real no Brasil, a família real se instalou aqui do lado, bem aqui do lado do Palácio Tiradentes, fica o Paço Imperial, chamado na época o Paço Real. Então a família real ficou hospedada aí, aqui onde era chamado Paço Real, hoje o Paço Imperial. E aqui no prédio onde ficava a cadeia velha, ficaram hospedados aí os empregados da corte. Após a independência, em 1822, aqui o prédio da cadeia velha abrigou a Assembleia Constituinte. Durante o governo sob o regime monárquico, a cadeia velha foi um lugar de importantes acontecimentos políticos e legislativos. Um deles, aqui um acontecimento, foi a votação e aprovação aí da Lei Áurea. Depois foi assinada em 13 de maio de 1888. Depois, em 1922, em situação precária aí, já toda quase caindo aos pedaços, a cadeia velha foi totalmente demolida para dar lugar aí à Câmara dos Deputados e depois, hoje, ao Palácio Tiradentes. E a arquitetura aqui do Palácio Tiradentes é toda arquitetura eclética. E os arquitetos aqui foram Arquimedes Memórias e Francisco Colchet. E a construção aqui do Palácio Tiradentes custou 15 mil réis, mais barato do que a construção lá do Palácio Pedro Ernesto, que inclusive já tem vídeo aqui no canal, vou deixar o card aqui do lado para quem não assistiu quiser rever. Lá o Palácio Pedro Ernesto custou 23 mil réis, aqui 15 mil réis. Por que foi mais barato? Porque o presidente da Câmara na época, Arnolfo de Azevedo, solicitou que a construção fosse econômica, sem grandes gastos. Então foi usado aqui o material concreto armado, cimento e tijolo. Inclusive as estátuas aqui também do palácio foram feitas com massa. Então isso aí possibilitou um barateamento e ficou mais barato do que lá o Pedro Ernesto. O Palácio Tiradentes ele foi inaugurado em 1926 e passa aqui a abrigar a Câmara Federal no período de 1926 a 1960. E foi aqui que foram empossados os presidentes neste período, de Washington Luiz até
Juscelino Kubitschek. E em 1960, quando a capital, que era aqui no Rio de Janeiro, se mudou para Brasília, aqui o Palácio Tiradentes passou a abrigar aí a Assembleia Legislativa do Estado da Guanabara, a ALEG. 15 anos depois, com a fusão dos estados da Guanabara e do Rio de Janeiro, passou a abrigar então a ALERJ, a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. E aqui bem em frente ao Palácio Tiradentes tem aqui a estátua de bronze de Tiradentes por Francisco de Andrade, e ela está bem aqui no local onde ficava o cárcere da cadeia velha ou da cadeia da relação. Então, a estátua de quase 3 metros de altura de bronze. E eu vou contar aí para vocês um pouquinho aqui da história aqui das estátuas, da fachada, das estátuas dessas colunas que estão aqui em frente aqui à fachada do Palácio Tiradentes, que são inspiradas aí na cultura greco-romana, contam aí a história da política do Brasil. E lá no topo da fachada há 2 representações da Independência e a da República. As esculturas foram feitas entre 1922 e 1926 pelos artistas Hildegardo Leão Veloso, Modestino Canto e Armando Magalhães Correia, em concreto armado. Uma delas, representando a independência, é a figura equestre de Dom Pedro I, trajado à romana, empunhando o cetro imperial e coroado de louros, acompanhado pela figura de José Bonifácio e cercado por estátuas que representam a liberdade, a força cívica e militar. A outra, representando a República, mostra Deodoro da Fonseca, também montado a cavalo e com a espada empunhada, acompanhado de Benjamin Constant. Entre as estátuas, as principais bases econômicas nacionais, a agricultura, o comércio, a aviação e a indústria, cercado pela liberdade e a autoridade apoiadas na lei. E lá no centro, bem no alto da fachada aqui do Palácio Tiradentes, estão as principais bases econômicas do país: o comércio, a indústria, a aviação e a agricultura. E entre essas estátuas aí das bases econômicas, no centro, bem no centro, a representação da autoridade e da liberdade, apoiadas na lei. A parte de cima da escadaria do palácio, 2 estátuas femininas do escultor Zaco Paraná, em cimento moldado. À esquerda, a alegoria da ordem, representando a glória e a liberdade. De logo acima, bem acima, a inscrição Jus, direito, sustentado pela força e a verdade. À direita, a alegoria do progresso está representando o desenvolvimento do comércio e da indústria. Acima e no alto dela, bem acima, a inscrição Pax, paz, cercado pelo trabalho e a prosperidade. E aqui no hall de entrada do Palácio Tiradentes está presente aí o estilo renascentista italiano, presentes nas colunas de mármore e nessas cintas metálicas bem aqui. E aqui no caso é o mármore, é o ônix africano. Então está presente aí o estilo renascentista italiano no mármore, nesse mármore ônix africano, e nessas partes metálicas aí retrata bem o estilo renascentista italiano. E aqui no interior do palácio foram utilizados vários utensílios doados por outros estados aí, como mobiliário, enfim, várias coisas ajudaram na construção aqui no Palácio Tiradentes. Também o seu mobiliário, todos doados, por exemplo, pelo estado de Minas Gerais, muitos mobiliários doados aqui no Palácio Tiradentes. Outra coisa que chama atenção é o piso. Todos os pisos aqui do Palácio Tiradentes são todos em mosaico francês, aí no estilo Luís XVI.
E este aqui é o Salão Nobre, é aqui que aconteciam as cerimônias, a posse dos presidentes e também a recepção a autoridades. Realmente o Salão Nobre é lindo e essas 5 pinturas no alto é do pintor João Timóteo da Costa. Ele utilizou aí o método pontilhismo, que são as pequenas pinceladas que vão formando essa grande imagem. E nessa pintura ele retrata aí, são símbolos femininos que representam a liberdade e a república. E aqui no Salão Nobre, de cada ponta, de cada lado, lá do outro lado também tem, e aqui do outro lado também, essas 4 esculturas laterais aqui no Salão Nobre representam a lei, a autoridade, a paz e o trabalho. E no meio de cada figura tem uma urna. Então essas figuras e essa urna representam aí os princípios das atividades legislativas. E foi aqui na terceira sacada que os presidentes, depois de discursar para os convidados, falavam para o povo. E aqui atrás, bem em cima, o painel dos deputados que participaram da primeira Constituinte Republicana em 1891. E essa grande clarabóia aqui no plenário do Palácio Tiradentes, com 350 toneladas e 12 metros de diâmetro, um vitral lindo mostrando aí o céu do Rio de Janeiro no dia da proclamação da República. E esse trabalho aí é de autoria do italiano César Formenti. E o céu retratado aqui no vitral aqui do plenário tem a mesma exposição aí das estrelas que tem na bandeira brasileira. E no entorno da cúpula, 8 pinturas, as maiores, retratam a evolução política brasileira e as pinturas menores retratam a formação territorial brasileira. E o método utilizado aqui nas pinturas foi também o pontilhismo. Todas essas pinturas são de autoria de Carlos e Rodolfo Chamberlain. E essas pinturas são representações da chegada da esquadra portuguesa no Brasil em 1500, que vai desde Pedro Álvares Cabral à proclamação da República. Aqui no plenário, o mobiliário é todo original da época, as cadeiras em couro. E interessante que debaixo aqui, aqui na mesa de cada cadeira, de cada lugar desse, tinha um cinzeiro, que era a época em que se fumava muito em ambientes. E aqui no Palácio Tiradentes tem aqui a sala de leitura Jorge Amado. Jorge Amado ele foi deputado na Constituinte de 1946 e os vidros aqui das prateleiras onde ficam os livros é de cristal português. E esse mesão aqui de madeira foi usado aí a madeira o pau-brasil. Então não deixe de visitar também aqui a biblioteca do Palácio Tiradentes, que é muito linda, além de ser bonita, muito interessante e com mais de 60 mil itens. Aí outro detalhe, aqui no vídeo estou mostrando para vocês aí contando um pouquinho aqui da história aqui do Palácio Tiradentes, através aí das imagens que eu fiz na minha visita guiada. Só para dizer que
claro que vocês, quando vierem visitar, fazer a visita guiada aqui no Palácio, vocês vão se aprofundar mais, vão ficar sabendo muito mais aqui da história do Palácio com os guias aqui do Palácio Tiradentes. E esse foi o passeio de hoje, eu espero que você tenha curtido aí a minha visita guiada aqui ao Palácio Tiradentes. Vou deixar tudo aí na descrição do vídeo. Se curtiu, deixa aí seu joinha, se inscreva no canal, que é importantíssimo para o crescimento aqui do canal, e ative o sininho, as notificações, para você ficar sempre aí por dentro dos novos vídeos aqui do canal Vamos Nessa Partiu, tá legal? Então, até o próximo vídeo, até o próximo passeio. Tchau, tchau, até mais.